Fala pessoal, tudo bem? Olha, vou trazer uma mensagem hoje. Eu tava orando aqui e vi aquela mensagem. Quando vem, meu irmão, eu só tenho duas opções: ou eu falo, beleza? Então eu vou fazer uns vídeos falando sobre três tipos de deserto, né? Deserto dos hebreus, o deserto de Davi e o deserto de Jesus Cristo, né? Três tipos de deserto que aconteceram na Bíblia, em que pessoas que tinham fé em Deus, né, passaram por dificuldades no deserto. E os ensinamentos, né, que as escrituras trazem para a gente por causa destes desertos. Eu vou apresentar isso para vocês. Então, se vocês puderem aí, tiverem uma Bíblia, abram comigo em Êxodos capítulo 6, no verso 6, tá? Êxodos capítulo 6, verso 6, que diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço forte, com grandes juízos. No verso 7, e eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. No verso 8, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Então, pessoal, esse é um dos primeiros desertos que a gente encontra na Bíblia, né? É o deserto hebraico, é o deserto em que o povo ainda não era conhecido como povo judeu, era o povo hebreu, em que Deus estava levantando ali Moisés, estava levantando ali Arão, né? Os dois profetas, para que com muitas pragas fizessem toda aquela história, né? Libertassem o povo do Egito, fazendo a Faraó ceder e liberar o povo, o hebreu que estava sendo aprisionado ali, feitos escravos no Egito, para que eles pudessem trilhar ao deserto, atravessando o Mar Vermelho, depois daquele milagre, né, da abertura do Mar Vermelho através de Moisés. Então todo o povo de Israel, todo o povo hebreu passou a seco, né, por aquele mar, e chegou no deserto em direção à terra de Canaã, que era uma terra de muitas novidades, de muitas coisas boas, de muita fartura, né? de muita prosperidade, que Deus tinha prometido que daria aos patriarcas da fé, que é quem? Isaque, Jacó e Abraão. Ok, pessoal? Claro que Jacó depois tem o seu nome trocado, né? Vira Jael, porque ele lutou com o anjo do Senhor, ele lutou com Deus. Ok? Então, então vamos lá, pessoal. Todas as coisas que acontecem na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o próprio apóstolo Paulo diz assim, que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então muita coisa que está na Bíblia tem uma mensagem ali para a nossa instrução, para a nossa vida com Deus, ok? E o que acontece? O povo de Israel, né, depois que chegou no Egito, primeira coisa que eu queria falar para vocês. Aqui não tem colinha não, meu irmão. Aqui é tudo na hora, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês. Eu tô só com a Bíblia aberta aqui na minha frente. A Bíblia online. A primeira coisa... Para, Jack. Para. O cachorro fica coçando a orelha. Para. Então a primeira coisa que eu queria passar para vocês o povo sofreu muitas coisas no deserto. E uma primeira geração toda, como diz a Bíblia, morreu. Todo aquele povo que tinha atravessado o Mar Vermelho praticamente não entrou na Terra Prometida. Todos eles foram destruídos, né? Porque eles eram muito ruins, eles tinham um coração muito perverso. E de fato quem entrou foi praticamente Josué e Caleb, ok? Foram duas pessoas que seguiram os mandamentos do Senhor e uma vida de fé. Então a gente tira... É claro que essa jornada é uma jornada cheia de coisas aí que a gente poderia falar. Eu não tenho tempo para falar isso. Eu tenho meia hora aqui para poder trazer uma mensagem que venha edificar um pouquinho a tua vida. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o Antigo Testamento tem muita figura de linguagem, pessoal. Da mesma maneira que Deus tirou o povo do Egito para levar a terra prometida, Deus também te tirou do Egito. Você que está buscando viver uma vida com Deus, ou que vai buscar,
Deus também está te tirando do Egito, porque o Egito é uma figura do mundo, pessoal. Ok? O Egito é uma figura do mundo. Então toda pessoa que vive no mundo, quando Deus não entra na vida dela, ela vive uma vida de pecados, uma vida de iniquidade, longe de Deus, adorando outros deuses, idólatra, envolvida com prostituição, com todo tipo de vaidade. Então esse é o mundo. Era esse jugo que estava sobre o povo no Egito ali, o povo hebreu sendo escravizado, tendo que ficar vivendo ali com aqueles deuses egípcios, que eles sabiam que não eram os deuses deles, né? Só que o que acontece, pessoal? Então isso é a primeira coisa. Deus também está te tirando, ou já te tirou do Egito, e está te levando para uma terra em que Ele prometeu te dar. Seja nesse mundo, seja na eternidade. Essas duas coisas precisam ser consideradas. Porque aquilo que você vai viver aqui nesse mundo vai determinar a tua eternidade. Então Deus está te tirando do Egito. O Egito ele vem com uma carga de muitas coisas em cima da sua vida. E o povo passa por diversas transformações de algumas coisas que eu queria poder falar nessa mensagem de hoje. A primeira delas, não que isso seja uma ordem, mas uma das primeiras coisas que eu queria falar, são muitas coisas, pessoal. Eu vou tentar falar das principais. Foi o abandono do pecado, pessoal. E eu me incluo nessa, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou um pastor. Ok? Eu apenas faço aquilo que Deus me manda, que é o quê? Eu tenho uma paixão muito grande de transmitir a palavra de Deus, mas eu tenho tantos pecados quanto vocês aqui do meu canal, né? Que com carinho têm dado ouvidos à mensagem que eu tenho falado aqui no meu canal. Então, a primeira coisa é nós abandonarmos o pecado do mundo, do Egito. Por que o povo de Israel foi destruído? Aquela geração toda. Porque eles murmuravam contra Deus diante de Moisés. Eles falavam muitas vezes assim: bom era quando a gente estava no Egito, que tinha água lá. Bom era quando a gente estava no Egito, que a gente tinha onde dormir. E agora você tirou a gente para cá, trouxe a gente para esse deserto, a gente não tem nada para fazer aqui, isso aqui é um lixo. O que a gente está fazendo aqui? Que Deus é esse que trouxe a gente para um deserto? E eles não estavam entendendo, e é isso que eu queria falar para você. Deixa eu botar o meu óculos. Estou sentindo a claridade aqui do monitor. Então era isso que eu queria falar para vocês. Ok? O fermento do mundo te impede de entrar nessa terra prometida. Você precisa, quando você sai do Egito, você precisa entender que as coisas velhas ficaram para trás e você precisa pagar um preço para abandonar um antigo modo de vida para que você não seja destruído como o povo no deserto. Então toda pessoa que entrega a sua vida a Cristo, não que isso seja uma regra, ela entra numa espécie de um deserto. Tem muita gente que por causa desse deserto se escandalizou e abandonou a Deus, abandonou a Jesus. Porque ela se posicionou, tomou uma posição de viver uma vida para Cristo. Mas ela começou a perceber que começaram a acontecer coisas na vida dela, desertos, dificuldades, muitas vezes para te provar, para provar o teu coração, para verificar se essa pessoa realmente é de Deus ou não é. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Existem algumas outras coisas que eu vou falar. Então a primeira delas é abandonar a saudade do mundo. Vocês vão ver, estudando o Antigo Testamento, que várias vezes o povo no deserto reclamava que eles tinham saudade do Egito. Você não pode ter saudade do mundo. Isso foi um dos motivos que destruíram aquela geração toda naquele deserto. E eles não entraram na Terra Prometida. Eles perderam tudo aquilo que Deus tinha por causa da saudade das coisas do mundo. Você não pode ter saudade das coisas do mundo. Se você aceitou Jesus na sua vida, ou vai aceitar, você precisa entender que se um dia você adentrar algum deserto na sua vida, você tem que agradecer a Deus, porque Deus está fazendo isso para forjar o teu coração. Aquele povo no deserto foi provado durante 11 anos. Se eu não me engano, se eu não estou viajando aqui. Durante 11 anos, eles fizeram um trajeto que poderia ser feito em 45 dias. É um negócio desse, eu não me lembro exatamente o número. Mas 11 anos, eles fizeram um trajeto de 11 anos até a Terra Prometida,
que de verdade levaria 45 dias. Mas por que eles levaram tanto tempo? Por causa da desobediência a Deus. Na Bíblia, fala que eles murmuravam contra Deus, que eles tinham saudade do Egito, que eles adoravam outros deuses. E a gente aprende muitas coisas dessas lições do antigo povo hebreu, para que a gente não faça como eles fizeram. Então, se Deus te colocou num deserto, não murmure. Ah, mas ele está demorando. Não murmure. É claro que existem as questões humanas, crises mundiais, problemas econômicos, Brasil, né? O Brasil já é um deserto em si, né? Existem, mas você tem que ter o discernimento quando você sabe que você está num deserto. Você vê as coisas dando certo na vida de algumas pessoas e você se vê que tipo, pô, tem alguma coisa errada comigo. Não, meu irmão, tem alguma coisa errada com você não. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, é provável que você passe por um deserto. Primeiro, para Deus experimentar o teu coração, para saber se as coisas que estão acontecendo na sua vida vão te tirar da presença dele. Ok? Então o deserto ele faz isso, ele prova a nossa fé com Deus. Só que eu tenho uma boa notícia, quando você atravessa esse deserto, você tem uma terra prometida te esperando. O que será que Deus tem para a tua vida? Para que você continue firme. Essa palavra que eu estou dizendo é para mim também, pessoal. Porque a palavra, quando a gente envia, primeiro o Espírito Santo prega para nós, primeiro. Ok? Então, o que você tem feito para abandonar o Egito na sua vida? Ou você vai continuar com saudade do mundo, das coisas do mundo? Ah, era bom quando eu ia no bordel. Eu tenho muita saudade quando eu ia no bordel. Eu adorava aquelas prostitutas, elas dançavam. Ah, eu tenho muita saudade da pornografia, que é um grande problema hoje na sociedade. Ah, eu adoro. Eu tô lá 24 horas por dia. Ah, eu adoro a fornicação. Eu encontro com uma mulher, eu levo ela pra cama e me deito com ela. Não tô nem aí. Ah, eu continuo fofoqueiro. Mas eu não vou dizer essas coisas de pecado sexual, porque a vida não é só isso. Mas, se você continua soberbo, arrogante, maltratando os outros no teu trabalho, tratando mal a tua esposa, tratando mal as pessoas dentro da sua casa, tratando mal a sua família, uma pessoa invejosa, uma pessoa fofoqueira, intrigueira, né, que fica criando picuinha entre os outros, semeando discórdia entre os outros. Isso tudo é uma maneira de você não abandonar o Egito. Você saiu do Egito, mas o Egito continua habitando em você através das tuas ações, através das tuas atitudes, através dos traços do seu caráter. Então, o deserto, ele vem para nós nos transformar, para que ele venha nos transformar, para que a gente se torne uma nova criatura e entre com propriedade, com o coração puro nessa terra prometida que Deus tem para nós. Seja nesse mundo, através daquilo que você tem colocado diante dele, que um dia ele vai te abençoar, ou seja na eternidade. O nosso coração precisa ser puro. A gente precisa ser transformado pelo deserto. Então, quando Deus te coloca no deserto, lembre-te que o povo no deserto também passou pelas mesmas coisas. Quando eu estava no mundo, nada disso acontecia. Quando eu estava no mundo, eu estou com uma saudade no mundo, porque lá estava tudo certo. E agora está acontecendo umas coisas meio esquisitas. Não, meu irmão. Teu coração está sendo provado. Teu caráter está sendo... O teu caráter na mão de Cristo é como uma flecha que não foi polida ainda. Deus está polindo a tua flecha, que é para você acertar o alvo. Ele está conduzindo o teu caráter, os teus princípios. Ele está te fazendo passar por determinadas coisas que é para a presença dele superabundar dentro de você, que é para forjar o teu caráter. Então não reclame dos desertos. Então o povo sentiu muita saudade do mundo, do Egito. Você não pode sentir saudade do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode continuar tendo prazer e amor pelas coisas do mundo. Isso não significa, pessoal, que você vai viver igual um bitolado, que você não vai mais frequentar determinados lugares. Tem lugares que realmente não convém, né? Mas tem lugares que não tem problema. Você só não pode, pessoal. O que vocês não podem é amar o mundo, é fazer as coisas que vocês faziam antes. Mas vocês não podem deixar de permitir que em determinados lugares aonde você for, Deus use você na vida de alguém. Então você precisa ter discernimento, sabedoria. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então quando Deus te coloca em determinados desertos, é para provar o teu coração. Primeiro, para saber se você não vai escandalizar, vai abandonar Deus por causa das dificuldades. E segundo, é para você não murmurar, não sentir saudade do mundo.
Porque é tudo vaidade, pessoal, é tudo passa, tudo é transitório nesse mundo. E o povo não conseguiu enxergar isso naquela época. Ele queria voltar para o Egito, a adorar os demônios do Egito, a continuar vivendo uma vida de escravo. Você não pode aceitar voltar a viver uma vida de escravo. Você não pode aceitar que o diabo coloque a tua vida debaixo de uma escravidão do pecado, da fornicação, da prostituição, da mentira, de todo tipo de mal. Então você tem que deixar para trás os rudimentos do mundo e seguir esse deserto, essa carreira que te está proposta. Ok? E uma outra coisa são as dificuldades do deserto. O povo no deserto passou por muitas dificuldades, por muita escassez. Foi por isso que eles murmuravam. Só que essas coisas, pessoal, isso refina o teu caráter. Quando Deus estava experimentando aquelas pessoas no Egito, né, no deserto, a caminho de Canaã, aquelas pessoas estavam tendo seu coração purificado, porque no meio daquela estrada no deserto, Deus colocou Moisés para pregar a eles uma nova lei, uma nova aliança que Deus estava fazendo com aquelas pessoas. Então aquelas pessoas estavam sofrendo uma transformação muito grande na cultura delas, porque elas estavam impregnadas das coisas do Egito, no caráter, nos hábitos dela, da alimentação. Ó, vocês comiam isso lá no Egito? Vocês bebiam isso no Egito? Vocês faziam isso? Vocês frequentavam esses lugares no Egito? Aqui vocês não vão poder frequentar mais. E Deus foi transformando aquelas pessoas. Deus foi fazendo coisas novas na vida daquelas pessoas. Alguns receberam, outros não. Então as dificuldades, aquelas dificuldades que aquele povo passou no Egito é semelhante às nossas dificuldades quando Deus nos coloca num deserto em que a gente encontra escassez. Deus está purificando o teu coração. É muito bom quando você entra num deserto. Não fique com raiva de Deus, não murmure, não fique com raiva dele quando você estiver passando por algumas tribulações na sua vida. Porque são essas coisas que Deus permitirá que aconteça na sua vida para que você tenha o seu coração refinado, o seu caráter forjado. Deus precisa que você entre num deserto, como também Deus colocou Jesus Cristo no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. E ele nunca mais foi o mesmo depois. Então, quando Deus te coloca num deserto, como o do povo do Egito, passando necessidade, tendo dificuldade, aquilo é uma figura das adversidades que se levantam contra nós quando a gente é colocado, submetido a Deus num deserto. Porque o seu caráter está sendo refinado, meu irmão. Deus está transformando os teus hábitos para que você não continue fazendo as coisas que você fazia. Deus está purificando o teu coração e imprimindo a palavra dele dentro de você. Que é para quando você terminar esse deserto, receber as bênçãos que o Senhor tem na sua vida, você será uma nova pessoa. O seu caráter, o seu coração, ele vai estar pronto para receber aquilo que Deus tem para você, porque você já foi tratado antes no deserto. Porque Cristo não pode acrescentar na tua vida uma grande bênção na sua vida se você vai usar ela para o pecado. Meu Deus do céu, vocês não estão entendendo onde eu estou querendo levar o assunto? Então, o teu caráter é transformado nas dificuldades, que é para você, quando você receber aquilo que Deus tem na sua vida, você não abandone a Deus por causa das bênçãos que Ele vai te dar. Para que você não se torne uma pessoa arrogante, presunçosa, invejosa, uma pessoa soberba, para que aquelas bênçãos não corrompam o seu coração. Tem muita gente que passa por um deserto na vida sentimental, aí entra uma pessoa, entra aquele varão, eu estava orando por um homem na minha vida, eu estava orando por uma mulher na minha vida, aí aquela pessoa entra na sua vida e ela vira o teu Deus, meu irmão, ela vira o teu altar de adoração. Aí Deus não abençoa, não faz a coisa acontecer, que é para você entender que o primeiro lugar é dele. Aí você está buscando aquela bênção financeira, você está se capacitando e está vendo que as coisas às vezes não estão acontecendo do jeito que você queria. É porque Deus está forjando o teu coração. Porque se aquele milagre financeiro, aquela porta, aquele concurso ganhando 30 mil, 20 mil, acontecer na sua vida,
Provavelmente aquele dinheiro, aquele poder vai te tornar uma pessoa arrogante, soberba, e você vai perder a salvação por causa disso. Então Cristo jamais vai entregar na sua vida uma bênção que seja para perder a tua alma. Ele não vai te entregar uma coisa que vai ser para sua autodestruição, meu Deus. E é por isso que ele te coloca num deserto, que é para você ter o seu caráter forjado. E enquanto isso você vai buscando a presença dele, vai se alimentando da presença dele. Ele vai transformando o teu coração. E quando você chegar naquilo que você deseja e receber da parte de Deus aquilo que você estava buscando, aquilo não terá o poder de corromper o seu coração e te colocar afastado de Deus, que aquilo não vai conseguir te comprar, aquilo não vai conseguir danificar os teus valores, os teus princípios, seja uma mulher, um homem na tua vida, seja um relacionamento muito abençoado, seja uma bênção financeira, seja uma posição de maior status social, aquilo não vai ter o poder de te levar para o inferno, aquilo não vai conseguir corromper o teu coração, te tornar uma pessoa soberba, mesquinha, arrogante, avarenta, que é a idolatria. Então não reclame dos desertos que Deus colocar na sua vida, meu irmão. Porque o povo de Israel passou por esse deserto para que eles pudessem devidamente entrar na terra prometida. Deus, durante a caminhada daquele povo no deserto, Moisés foi apresentando para eles os 10 mandamentos, foi trazendo para eles a doutrina hebraica do Antigo Testamento, várias diretrizes, vários deveres, né? Vários preceitos, como diz a Bíblia, muitos preceitos, para que a palavra de Deus fosse transformando aquele povo que estava cheio daqueles pecados, daquela vida pecaminosa que eles tinham aprendido no Egito. Então é assim que Deus faz também na tua vida. Ele purifica o teu coração durante o deserto, que é para arrancar o peso do Egito na tua vida. O antigo homem, a antiga mulher carnal, mundana, que é para que quando ele colocar você e ele acrescentar no seu coração, na sua vida, aquilo que você tem colocado diante dele, aquela bênção, aquele novo estilo de vida, aquela nova bênção não tenha o poder de corromper o teu coração e fazer você perder a vida eterna ao lado dele. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê discernimento. Que Deus proteja os teus pensamentos. Que você cada vez mais cresça diante de Deus e dos homens com graça e com sabedoria, dando bom testemunho, né? Que você possa viver de tudo, mas que você dê sempre o teu bom testemunho. Se você frequentar algum lugar que você vê que é um lugar meio esquisito, que você não dê mau testemunho. Que quando você estiver num lugar com pessoas que você sabe que estão em pecado ali, você seja um bom testemunho na vida daquelas pessoas. Você não se escandalize, não se envolva naquele ambiente, mas permita que a bênção de Deus ela seja como um espelho de Cristo na sua vida. Eu sou um cara que tem uma cabeça aberta para muita coisa. Ninguém vai me impedir, pessoal, de ir num bar. Eu posso até beber, mas você não pode escandalizar. Você não pode ficar bêbado, começar a dar mau testemunho, passar vergonha, cometer escândalo. Então que em tudo na sua vida, nos lugares onde Deus te colocar, nos lugares onde você for, você tenha equilíbrio para você sempre estar sendo um testemunho vivo de Deus também nesses lugares, para que Deus use a sua vida como um reflexo da presença dele. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, espero que essa mensagem tenha edificado um pouquinho a sua vida. Que Deus guarde a tua entrada e a tua saída. Que Deus estenda a mão dele, a destra dele, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém, pessoal? O próximo deserto são 3 desertos. Esse é o deserto hebraico. Eu vou falar depois do deserto de Davi. Davi passou por um deserto muito grande na vida dele. E eu vou terminar o 3º deserto falando do deserto de Jesus Cristo. Então durante a semana a gente vai ter essa saga aí. Não é todo dia que eu vou trazer uma mensagem, a não ser que Deus me mande falar, tá? Não é todo dia. Às vezes 2 a 3 vezes por semana. Tá ok, pessoal? Então se de repente amanhã na segunda eu não aparecer no canal, a não ser que eu venha com alguma bomba, né? Para quem acompanha aí as coisas que eu falo. Então pode ser que na quarta eu faça traga uma outra mensagem. E depois no outro domingo
tá? E a gente vai se falando. E, como sempre, se você tem um pedido de oração para alguma coisa que você está passando na sua vida, coloca nos comentários. Não fala, você não precisa falar em detalhes, mas fala do que é, que eu vou estar orando pela sua vida, porque eu não sei em detalhes o que é, mas Deus sabe, Deus é um Deus de milagres. Beleza, pessoal? Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Deixa o teu like aí, manda essa matéria, manda esse vídeo aí para alguém e até o nosso próximo vídeo.